Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021 e nesse dia maravilhoso, esse dia tão gostoso que o Senhor fez, eu quero compartilhar com você de uma palavra da parte de Deus. O texto para nossa reflexão está lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 28, e eu vou estar lendo dos versículos 1 a 5 e depois dos versículos 10 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o lugar de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, essa passagem que nós lemos, nessa história que nós temos aqui, existem muitas chaves espirituais que nós podemos aprender e extrair para o nosso bem. Eu creio que você deseja os céus abertos sobre a sua vida, amém? Sobre a sua casa, sobre a sua família. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos visto quanto nós precisamos, como família, como casais, de restauração, de transformação, não é verdade? Mas nós precisamos aprender algo muito importante que está presente aqui. Nós precisamos aprender uma chave. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais uma chave espiritual. Dentre as várias que nós já vimos nos domingos anteriores, eu gostaria de aprofundar com você uma chave em especial. Problemas, no casamento, todos nós enfrentamos. E as pessoas procuram ajuda. Mas não são apostilas de casais, não é teoria que vai trazer restauração para o nosso casamento. Apesar dessas coisas serem muito boas, serem importantes, eu quero incentivar você a buscar, Nós precisamos aprender, estudar, a buscar esse aperfeiçoamento, mas essas coisas sozinhas não dão conta de restaurar o nosso casamento. Assim também acontece na nossa vida. A nossa vida jamais será transformada enquanto nós não aplicarmos essa chave espiritual que nós vemos aqui. Que chave espiritual é essa, pastor? Nós precisamos levantar o altar do Senhor.
Amém? Repita comigo. Eu preciso levantar o altar do Senhor na minha casa. Eu preciso levantar o altar do Senhor no meu casamento. Eu preciso levantar o altar do Senhor na minha vida. Zacarias, se você olhar lá na Bíblia, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Meus irmãos e irmãs, onde o Espírito de Deus não governa, não há habilidade humana capaz de trazer restauração verdadeira, completa, total. Nós precisamos da ação de Deus. É Deus quem restaura completamente. Nós podemos buscar, sim, existem muitas ferramentas, muitas coisas que nos ajudam, pode melhorar, mas a restauração completa, plena, total, só Deus pode nos dar. Nós precisamos, se você quer experimentar isso na sua vida, os céus abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, como Deus quer fazer, nós precisamos aprender a levantar o altar de Deus. Sabe por quê? Porque altar define, presta bem atenção, altar define trono e trono define governo. É muito interessante nós observarmos lá quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e... Você se lembra? Quando ele desafiou, ele tinha clareza ali. Naquele momento em que ele estava diante de todos aqueles profetas, não era uma guerra entre profetas, mas era, na verdade, uma guerra de altares. Percebe a diferença? A guerra, a luta é de peixe grande. A guerra é muito maior do que a gente possa imaginar. Assim, quando a gente fala, vamos trazer isso para a gente. Quando a gente fala de restauração familiar, nós não estamos falando de uma guerra entre marido e esposa, entre pais e filhos. Não. É uma guerra de altares. Nós precisamos confrontar os principados que têm lutado para distorcer o padrão da família estabelecida por Deus. Você tem visto isso nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos combater e nós precisamos confrontar os principados que têm procurado paralisar a igreja, enfraquecer a fé dos irmãos e das irmãs. E como que nós fazemos isso, pastor? Como que nós confrontamos os principados? A receita está aqui. Sabe como? Levantando o altar do Senhor. Essa é a nossa parte. O que o profeta Elias fez? Levantou o altar e ofereceu o sacrifício. O fogo veio, a resposta veio de Deus. Deus vai agir, meu irmão, minha irmã. Creia, confie, Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir no seu casamento, na sua casa, na sua família. Creia. Mas primeiro nós precisamos levantar o altar do Senhor. Você está entendendo? Quando nós levantamos o altar do Senhor, nós estamos definindo quem tem o trono. Quem está assentado no trono? Nós estamos devolvendo para o Senhor o trono. Nós estamos devolvendo para o Senhor o governo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu o governo da terra. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles abrem mão desse governo de Deus. Eles desobedecem. Jesus veio, viveu em obediência até o fim, cumpriu o seu propósito, foi vitorioso, venceu, retomou, graças a Jesus, graças te damos, Senhor. Ele retomou, Ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele venceu. E Ele devolveu para o Pai o governo sobre a terra. Nossa parte é levantar o altar de Deus. E Deus vai agir. É Deus quem vai operar. Eu vejo muitas pessoas querendo mudança na vida, querendo ser abençoadas, querendo que o seu casamento seja diferente, querendo que a sua família seja diferente. Mas eu pergunto,
Quem está no controle? É Deus? É Deus quem está no trono ou somos nós? Nós entregamos o controle, o domínio, o poder, o governo para o Senhor governar na nossa casa? É o Senhor quem governa a nossa família ou somos nós? É o Senhor quem governa o nosso casamento ou somos nós? As coisas têm que acontecer do jeito que Deus quer, de acordo com a vontade dele, ou tem que acontecer de acordo com a nossa vontade? Tenha a coragem de construir, de levantar um altar para Deus na sua vida, no seu coração. Deixa Ele governar, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te orientar. E eu quero ser um pouquinho mais específico. Sabe qual é o altar prioritário? Existem muitas coisas que nós precisamos levantar para o Senhor. Mas a primeira delas é o altar da oração. O primeiro altar que nós precisamos levantar para o Senhor é o altar da oração. Na verdade, é algo mais do que a oração. Infelizmente, quando a gente fala essa palavra oração, muitas pessoas entendem o quê? Pedir, implorar, rezar. Eu não estou falando disso. E o problema quando a gente entende a oração assim, sabe qual é? É que o foco vai estar em nós. O mais importante somos nós. Minha vontade, meu desejo, o que eu quero. E as minhas necessidades. Os judeus, eles valorizam algo que é um pouco mais profundo. É aquilo que é chamado de tefilá. É o que nós vemos aqui na história de Jacó. Talvez você esteja se perguntando, né? O que tem a ver o texto que o pastor leu com o que ele está falando? É que Jacó, nesse momento em que a vida dele dá uma guinada, em que ele está partindo para Harã, é uma nova vida, em que ele tem esse sonho, em que Deus se revela a ele, em que Deus faz uma promessa para ele e ele assume um compromisso com Deus, ele faz um compromisso com o Senhor. Aqui Jacó está assumindo o compromisso da tefilá. É mais do que orar no sentido de pedir e buscar. Tefilá, sabe o que significa? Significa apegar-se a Deus. Você percebe a diferença entre pedir, clamar e apegar-se a Deus? É completamente diferente. Nós precisamos levantar o altar, na verdade, vou substituir a palavra oração por relacionamento com Deus. Levantar o altar do apegar-se a Deus. Querer estar junto com Ele, desfrutando da companhia, da amizade. Eu quero realmente convidar você a levantar esse altar do relacionamento, levantar esse altar do apegar-se a Deus. Porque aí o foco não vai estar em nós, mas está em quem? Nele. O foco não está na nossa necessidade, mas está no nosso relacionamento com Ele. Nós queremos estar junto com Ele e buscamos a Ele não por aquilo que nós queremos, precisamos ou desejamos obter. Nós queremos estar junto com Ele por causa dEle. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança, é Ele que nós queremos. Eu quero desafiar você a levantar o altar do relacionamento com Deus. Nós precisamos levantar isso. Esse é o tempo. Aproveite esse tempo. Aí na sua casa, levante esse altar. Mas lembre-se, relacionamento exige tempo, exige paciência, exige cuidado. Mas vale a pena? Lógico que vale. E eu quero dar algumas dicas práticas para ajudar você, porque, meu irmão, minha irmã, se tem uma pessoa que quer relacionamento, é Deus. Ele quer se relacionar conosco. Eu quero dar essas dicas práticas para você poder aprofundar o seu relacionamento como nunca antes.
com Deus. Para que o seu relacionamento seja tão profundo e você possa conhecer Ele como você nunca conheceu antes. Quero incentivar você mesmo a, no seu dia a dia, seu cotidiano, nos seus afazeres diários, convidar o Senhor para participar do seu dia a dia. Primeiro, tome consciência da presença dEle, Ele está com você. A Bíblia ela é clara em dizer, em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aprenda isso, nada pode afastar o Senhor de você. No que depender dEle, Ele jamais vai se afastar de você. Nós podemos nos afastar dEle, mas da parte dEle não, Ele jamais. Então tome consciência de que Ele está com você. E aí, convide Ele para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Você vai fazer comida? Convida, Senhor, vamos fazer comida junto comigo? E aí, meus irmãos e irmãs, dentro desse relacionamento, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. É fundamental, é muito importante. Lembrando que ouvir a voz de Deus não significa que nós estamos nos relacionando com Ele. Isso é muito importante, nós temos clareza da diferença, né? Eu posso ouvir a voz de uma pessoa que está passando na rua, não quer dizer que eu estou me relacionando com ela, mas eu ouvi a voz, entende? Eu quero desafiar você a buscar não só ouvir a voz de Deus, mas buscar o relacionamento, buscar ouvir a voz de Deus dentro de um contexto de relacionamento. Eu quero ouvir a voz de Deus para conhecê-lo melhor, para poder dialogar com Ele, conversar com Ele. Entende? É mais profundo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Talvez você já esteja ouvindo, glória a Deus por isso. Mas nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades para poder identificar e ter segurança de que realmente é a voz de Deus. Por isso eu quero te ajudar. Uma coisa importante para a gente ter claro na nossa mente é o seguinte: a voz, Deus não vai falar conosco audivelmente. Isso é muito raro. Você não vai ouvir a voz de Deus como você está me ouvindo agora. Deus, Ele é Espírito e Ele se comunica com o nosso Espírito. O que Ele vai trazer é aquilo que a gente pode chamar de um sentimento informativo. Você vai sentir dentro de você. Talvez um impulso, uma sensação, algo que o Espírito de Deus ministra ao nosso espírito e a nossa alma então tenta traduzir para a gente. Às vezes isso é traduzido como um sentimento, como um impulso, uma sensação, às vezes como uma informação. E isso a gente precisa praticar para poder aprender, a prestar atenção, perceber e ir aprendendo a identificar. Agora, como que a gente faz isso? No nosso dia a dia. Essa é a grande sacada que eu quero compartilhar com você. A gente busca aprender no dia a dia. A gente geralmente erra quando a gente procura ouvir a voz de Deus nos momentos críticos da nossa vida. Vamos supor, você tem alguma coisa crítica, uma decisão muito importante para tomar. E aí você busca Deus. Só que ali você vai ter muita pressão. Tem a pressão do tempo, você precisa tomar a decisão até aquele momento. Tem a pressão da necessidade, tem a pressão de pessoas que talvez dependam de você. Então você percebe, tem muita pressão sobre nós nesses momentos críticos. E aí, diante dessa pressão, o que a gente faz? Muitas vezes, nós estamos tão pressionados que a gente acaba ouvindo, mas a gente não segue a orientação, a gente não acredita porque a gente não tem segurança, ou a gente não tem tranquilidade para ouvir, para nos acalmar diante da presença do Senhor e poder discernir a voz, entendeu? Agora, quando você começa a praticar no seu dia a dia, não tem essa pressão, você está fazendo comida. Então você vai convidar, Senhor, fica comigo, vamos fazer comida junto, vamos limpar a casa junto, vamos para tal lugar junto. Senhor, fica comigo. E durante o seu dia você vai conversando com Ele. Compartilhe com Ele da sua vida. Deus ama ouvir a gente. Você que é pai, você que é mãe, sabe o quanto um pai e uma mãe gostam de ouvir seu filho falando.
do que está acontecendo, do que ele está sentindo. É maravilhoso. Deus ama ouvir a gente. Então compartilhe com ele o que você sentiu, com quem você se encontrou, como foi seu dia. Eu acho lindo aquela passagem em Gênesis, quando a gente vê lá Adão, né, no jardim, na virada do dia, quando terminava o dia, porque para o judeu, né, biblicamente, o dia termina com o pôr do sol. Anoiteceu, o dia se encerrou e começou um outro dia. Então, no entardecer, ao final do dia, Adão passeava com Deus no jardim e eles conversavam. Nós precisamos praticar, Deus quer ter isso com a gente, no nosso dia a dia. Então, quero incentivar você a praticar isso no seu dia a dia. Vai conversando, compartilha compartilha o que está no seu coração, seus sentimentos, seus pensamentos com o Senhor. Tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Conversa com ele, pergunta, Senhor, e isso daqui? Qual que é o melhor caminho, Senhor? Mas aí nós precisamos ficar abertos durante todo o dia. Vamos supor que de manhã você compartilhou algum questionamento com ele e você fala assim, Senhor, qual é a melhor alternativa? O que eu devo fazer? O que é melhor? Me ajuda a tomar essa decisão. E aí durante todo o dia você vai ficar aberto e disponível. Você vai perceber que ao longo do dia, em algum momento, de repente virá ou uma impressão, uma sensação, ou algum pensamento, algo assim, tipo, acho melhor não fazer tal coisa. Ou então, não é hora de tomar essa decisão, vamos esperar um pouco mais. Entende? Nós precisamos estar abertos e disponíveis para aquilo que o momento que o Senhor vai estar ministrando ao nosso coração. E é muito importante porque nesse processo nesse processo de aprendizado, de ouvir a voz de Deus, de nos relacionarmos com Ele, nós vamos enfrentar duas dificuldades e nós precisamos estar atentos, prestando atenção para combater isso. A primeira dificuldade que nós vamos enfrentar é a insegurança. Vai bater forte. Será que é Deus falando? Então, para nos ajudar, eu quero dar uma dica para você. Use como regra o seguinte: é Deus até que se prove o contrário. Entendeu? Qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer coisa, é Deus até que se prove o contrário. Ah, mas e se? Corta o se. É Deus até que se prove o contrário. Vamos supor, você está na sua casa e aí de repente vem um pensamento assim, acabou o feijão, precisa comprar mais. Ok. E aí, é Deus ou não é? Vamos checar. Aí você vai, checa, realmente acabou o feijão. Então, foi Deus. Glória a Deus, olha aí, maravilha, você está ouvindo. Mas vamos supor que você foi lá, chegou lá e tem feijão, não está em falta. Então, ótimo, você já aprendeu alguma coisa, não era Deus. Nós precisamos saber que nesse processo de aprendizado nós vamos errar. Muitas vezes a nossa alma, ela fala coisas com a gente e a gente pensa que é Deus, mas não é. Então nós vamos nesse processo de aprendizado que leva tempo, nós precisamos ter paciência, nós não podemos desistir, não esqueça que Deus, o Pai, Ele ama aqueles que não desistem. Ele ama, Ele se agrada daqueles que não desistem. Aqueles que forem perseverantes até o fim vão receber a coroa. Então não desista. Mas em cada vez que você acertar ou errar, o que nós vamos procurar tirar? O aprendizado. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendi com isso? Vamos supor, durante o dia teve 5, 6, 10, 20 impulsos, pensamentos, sentimentos.
E desses 20, 19 não eram Deus. Mas um foi. Opa, então, o que eu aprendo com isso? O que eu posso distinguir? Qual é a diferença entre um e o outro? Qual é o aprendizado? O que eu aprendi? O que eu aprendi sobre Deus? O que eu aprendi sobre o caráter de Deus? O que eu aprendi sobre a maneira como Deus fala, como Ele é, como Ele se relaciona com a gente? Eu vou procurar aprender. Meus irmãos, prestem atenção, a profundidade está escondida na simplicidade. São os detalhes que fazem a diferença. Então, você ouviu a voz de Deus? Amém. Glória a Deus. O que você aprende com isso? O que essa experiência revela sobre o caráter de Deus? Revela sobre como Ele lida, como Ele se relaciona, como Ele fala com a gente. O que eu posso aprender? O que eu posso extrair disso de aprendizado? Ah, eu pensei que fosse Deus, mas não é. Tá aqui, não deu certo. Ok. Então, o que eu aprendo sobre isso? Qual é a lição que eu posso extrair disso? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar lutar é contra a nossa insegurança. Então, quando vier aquele questionamento, né? Será que é Deus falando? Você vai dizer, é Deus, e ponto final. É Deus. Até que se prove o contrário. Então, veio o impulso para fazer alguma coisa? É Deus, eu vou fazer. Ah, mas e se der ruim? Faça. Faça assim mesmo. Porque existe uma grande diferença entre errar, mas querendo acertar e agradar a Deus, errar pensando que está fazendo certo, do que não fazer absolutamente nada. Deus, Ele olha o seu coração, mesmo que você erre, mas você está achando que está fazendo o certo, que você está ouvindo e obedecendo a Deus, Deus vai te honrar. Então, a primeira coisa que nós precisamos lutar é contra a insegurança. A segunda coisa que nós vamos precisar lutar é contra a incredulidade. Você vai ver que nesse processo de aprendizado vai surgir aqueles questionamentos. Vão surgir aqueles questionamentos. Será que é Deus que está falando mesmo? E aí, de novo, você vai ter que se posicionar e dizer, sim, é Deus que está falando. Ele não só está, Ele quer falar e Ele está falando comigo. Eu só preciso sintonizar, eu só preciso discernir, eu só preciso praticar. E saiba disso, nesse processo de aprendizado nós vamos errar. Isso faz parte de um processo de aprendizado. Mas se você convidar o Senhor para fazer parte do seu cotidiano, se você levantar esse altar do relacionamento, se você se apegar ao Senhor, saiba disso. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Sua vida vai ser transformada, seu casamento vai ser restaurado, sua família vai ser restaurada. Porque quando nós levantamos o altar de Deus, quando nós colocamos, quando nós damos ao Senhor o lugar que é devido, ao levantar o altar, nós não podemos nos esquecer, o altar define trono. Quando nós levantamos o altar do Senhor, quando nós nos apegamos a Ele, lembra? Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quando nós nos apegamos a Ele, você está dando ao Senhor o trono. E trono define governo. É Ele quem governa. Quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, você pode esperar com toda a certeza do seu coração coisas maravilhosas, extraordinárias. Experiências como você nunca teve. O Senhor quer fazer isso na sua vida, eu posso dizer com toda certeza. O Senhor quer fazer. Ele quer se relacionar com os seus filhos e filhas. Então aproveite, pegue essa chave. Qual é a chave para que a gente experimente os céus abertos sobre a nossa vida? Levante o altar de Deus. Que altar é esse, pastor? O altar do relacionamento. O altar do apegar-se a Deus. Deixa Ele ser teu Deus, de verdade. E seja você um filho, uma filha de verdade. É interessante.
Se nós pensarmos no nosso relacionamento com Deus como filhos e filhas, não vai ter jeito. Tenta se colocar no lugar de Deus. Quantos milhões, bilhões de pessoas só buscam a Ele por interesse? Isso não alegra o coração dele. Mas Deus continua amando do mesmo jeito. Isso não faz com que Deus ame menos. Mas agora, pensa mais uma coisinha. Imagina como que fica Deus quando Ele vê, porque Ele vê o nosso coração, Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. Imagina como que fica Deus quando Ele vê um filho, uma filha que está buscando Ele porque quer Ele. Não interessado no que Ele vai dar, o que Ele vai fazer. Quer Ele, quer conhecer Ele. E nesse processo de aprendizado, eu tenho feito isso e você pode fazer também. Você pode pedir, Pai, me ajuda, me ensina a me relacionar com o Senhor. Eu não sei. Fala comigo, me ajuda a discernir sua voz. Se revele a mim. Me ajuda a perceber o Senhor, a sua presença, o seu agir, onde o Senhor está operando, o que o Senhor está fazendo. Me ajuda a discernir, me ajuda a perceber isso. E você vai ver que o Senhor vai conduzindo você. Jesus, ele disse, eu vou deixar outro ajudador, não gosto da palavra consolador, prefiro ajudador. Outro ajudador semelhante a mim. E o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo quem nos guia, quem nos orienta. Então, você pode pedir, me ajuda, me ensina. E ele vai estar fazendo. Amém? Quero também me colocar à sua disposição para te ajudar. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, naquilo que for possível, eu estou à sua disposição. Liga para mim, vamos conversar, vamos compartilhar daquilo que Deus tem feito, trocar experiências, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, assim como também a toda a sua família. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, eu quero apresentar agora a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, obrigado, porque o Senhor é a pessoa mais amável. Não existe ninguém mais amável do que o Senhor. Pai, Filho e Espírito, vocês são tudo. Vocês são perfeitos, santos, misericordiosos, cheios de compaixão. Ah, Senhor, quem é que pode se comparar ao Senhor? É fácil te amar, basta te conhecer. Mas eu quero te agradecer porque, mesmo nós sendo quem somos, e nós, Senhor, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos defeitos, nós temos sombras na nossa alma, coisas que, Senhor, nos envergonham, coisas que nos entristecem. Eu quero te agradecer porque mesmo assim, o Senhor não só nos amou primeiro, mas o Senhor nos ama hoje. Seu amor permanece o mesmo. Obrigado por esse amor tão grande. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por todos os dias investir na nossa vida. Obrigado por estar ao nosso lado, junto da gente, nos ajudando, pronto para nos ensinar. E aqui, Senhor, eu quero interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã, clamando que o Senhor venha nos ajudar, a todos nós, a entrarmos nesse relacionamento com o Senhor, a abrir espaço, que não seja só no momento que a gente está lá no nosso quarto de oração, mas todo momento, todo instante, nos relacionando com o Senhor, compartilhando com o Senhor do nosso coração, daquilo, Senhor, que envolve nossas preocupações, nossas dificuldades, nossas alegrias, nossas paixões, Senhor. Oh Deus, nós queremos que o Senhor faça parte da nossa vida, não por alguns minutos, mas
todo tempo. Nos ensine a ser filhos e filhas de verdade, filhos e filhas que têm prazer de estar na tua presença, de viver com o Senhor, de se relacionar com o Senhor. Em o nome de Jesus, eu peço a tua bênção, que o Senhor entre, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã que me ouve agora. Que o Senhor transforme a sua vida por completo, infinitamente mais do que ele possa pensar e imaginar, Senhor. O Senhor tem mais ainda, muito mais para nos dar, muito mais para fazer. Eu peço que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando nesse casamento, oh Deus, ajudando esse marido a ser um marido segundo o teu coração. Um marido que ama e que demonstra amor à sua esposa de diferentes maneiras. Um marido que tem paciência, que cuida, que zela pela sua família. Que o Senhor ensine essa mulher a ser esposa, companheira, que honra o seu marido, que ama e expressa esse amor de diferentes maneiras. Em o nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça, a tua bênção sobre esse lar, sobre essa casa, para que haja paz, entendimento, compreensão, diálogo, que a tua presença se faça sentida nesse lar. Em o nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, abençoa ricamente, acima de tudo, nos ajudando a ter esse relacionamento com o Senhor. Nos ajude meu irmão, minha irmã, a levantar esse altar de relacionamento, esse altar de apegar-se ao Senhor, para poder experimentar das maravilhas que o Senhor tem para todos nós, as maravilhas que o Senhor quer derramar sobre essa vida preciosa que me ouve agora. Em o nome de Jesus, ajuda-nos, dá-nos coragem, dá-nos perseverança para não desistir. E, Senhor, revela-te a nós, em o nome de Jesus. Queremos ouvir a sua voz, queremos dialogar com o Senhor, queremos nos relacionar com o Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, não só nesse dia, mas nessa semana que se inicia. Vai à nossa frente, nos ajude, segura firme na nossa mão, como Pai amoroso que o Senhor é, e nos guie pelo caminho. Em o nome de Jesus. Em tudo, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de refletir e pensar, Senhor, naquilo que o Senhor anseia, que o Senhor deseja. Obrigado, Deus, pela vida, por cada lar, por cada família. E, Senhor, pelo grande e imenso privilégio que o Senhor nos dá de poder viver com o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, seja hoje sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém? E não só hoje, mas todos os dias. Amém. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde.